Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Estou muito feliz para fazer esse vídeo, porque é um assunto que eu queria tratar já tem um tempo. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como superar melhor as dificuldades que a gente tem na vida, né? É um assunto às vezes que já está meio óbvio, mas eu queria trazer um outro ponto de vista aqui, que acredito que vai ser mais útil, assim, mais palpável, mais fora do que a gente já está tão acostumado a dizer, né? A escutar, aliás. Então, eu queria começar dizendo assim: hoje a gente tem uma visão de que tudo na vida é difícil, né? As coisas são difíceis. E a gente acaba tendo essa visão negativa das dificuldades da vida, né? Então, assim, a gente olha para uma situação e vê que ela é difícil, seja ela boa ou ruim, por exemplo. Se você tá solteira, é difícil. Se você é casada, é difícil. Se você tem muitos filhos, é difícil criar esse tanto de filho. Mas se você também está tentando engravidar e não consegue, é uma dificuldade. Então, assim, é difícil conquistar as coisas e é difícil manter as coisas que a gente conquistou. Olha só. É difícil não conseguir conquistar as coisas. É difícil ser honesto. É difícil ser uma boa pessoa. Mas se você for uma má pessoa, você roubar alguém, é difícil, porque você também vai preso, então tudo é difícil. Entende? Então, assim, será que existe uma outra visão, além dessa visão tão negativa das dificuldades? Será que as coisas que acontecem na nossa vida, né, essas dificuldades que acontecem na nossa vida, elas só são coisas ruins que servem só para atrapalhar a nossa vida? Então, é basicamente sobre isso que eu quero falar aqui, né? A gente precisa meditar sobre, será que as dificuldades, elas são apenas, assim, elas são apenas um obstáculo para o nosso bem? Será que é só isso e acabou? Então, assim, a dificuldade, a gente tem que enxergar a dificuldade não como um empecilho que cruza o nosso caminho, né? Não é um empecilho que impede a gente de fazer o que é correto, o que é certo, entendeu? Ela, na verdade, a dificuldade em si, ela não é, assim, um obstáculo, ela não é uma coisa que surge do nada, né? E também ela não é um empecilho para a nossa vida, porque a gente consegue enxergar lá no fundo que nossas dificuldades têm um valor, né? Elas servem para alguma coisa, nada nessa vida é por acaso, né? E a forma que a gente faz para enxergar melhor, né, o valor dessa dificuldade vai depender muito do nosso ideal de vida. Então, assim, qual que é o seu ideal de vida? Algumas pessoas têm um ideal de vida que é aquele ideal materialista, aquele ideal que a pessoa vive para conquistar suas coisas, para crescer, para ter um status elevado, ter uma boa condição financeira, ter uma vida digna. Só que ela faz tudo aquilo pelo bel prazer, para conquistar mais poder, para conseguir realmente subir na vida, né? E, por outro lado, a gente tem também aquelas pessoas que têm o ideal cristão, né? O que é isso, né? O ideal vai mudar, né? Do materialista para o cristão. Então, assim, o cristão, ele está sempre em busca de melhorar suas virtudes, de ser uma pessoa mais virtuosa, de conquistar as coisas, né? De crescer na vida, mas ela tem um propósito final. Tudo para a honra e para a glória de Deus. Consegue perceber a diferença? O materialista, o egoísta, o fim dele é conquistar a coisa por ela mesma e pronto. O ideal do cristão é o quê? É conquistar a coisa por maior glória de Deus, por maior honra e glória de Deus. E para ele chegar lá, ele vai ter que trabalhar as virtudes. E aí eu quero que vocês entendam uma coisa, né? O que vai ser uma dificuldade para o materialista e que vai atrapalhar ele, para o cristão a dificuldade vai ser um trampolim. A dificuldade para o cristão vai ser uma forma de se fortalecer.
E é essa diferença que eu quero que vocês entendam. Qual que é o ideal de vida que você está levando hoje? Reflete um pouquinho aí. Isso a gente tem que ter muito em mente, porque é isso aí que vai fazer você olhar diferente para as dificuldades que você tem na vida. Né? A maior dificuldade em aceitar que os obstáculos que aparecem na nossa vida são para o nosso bem está no fato de que toda dificuldade tira a gente do conforto. Às vezes não é nem pelo obstáculo em si, né? Pelo que é difícil ali em si, mas pelo fato de tirar a gente do conforto, né? E também por estarmos num mundo que defende o bem-estar, né? O conforto a todo custo. Então, quando você está inserido vamos dizer assim, nesse ambiente, tudo fica mais difícil, né? Fica mais complicado você sair desse meio e entender a dificuldade como um fortificante para as suas virtudes. E daí a gente consegue entender o seguinte: todas essas dificuldades, por exemplo, acordar cedo é muito difícil, não é difícil? Mas no fundo, essa dificuldade, ela surge do nosso egoísmo, da nossa má vontade, né? Daquela preguiça de sair, do comodismo, e isso nos acompanha diariamente. Essa preguiça, essa má vontade, ela nos acompanha. E essa própria má vontade, ela torna tudo mais difícil, né? Ela faz surgir a dificuldade ali, porque se acordar cedo para mim não fosse uma coisa muito pesarosa, eu não sentiria má vontade, preguiça, vontade de apertar a soneca, entende? Então, a gente precisa trabalhar dentro da gente como que a gente vai enxergar as dificuldades e quais serão as nossas atitudes perante a nossa vida, né? Porque assim, se aparece uma dificuldade na nossa frente, a gente precisa escolher a atitude. E a atitude, ela vai vir do ideal que eu falei lá atrás. O ideal de vida. Qual que é o ideal de vida? O egoísta, ele vai reclamar, ele vai achar a vida uma porcaria, cheia de obstáculos, difícil. Como que eu posso dizer, né? O objetivo maior do materialista finaliza em si mesmo ali. Agora, o objetivo do cristão finaliza em Deus. Porque o cristão, ele entende que Deus tem um plano de vida para ele. Que Deus deu a ele um tempo de vida na terra, que não é dele, é de Deus esse tempo, e ele se sente na obrigação de cumprir o que tem que ser cumprido. E além disso, né, o cristão, ele é educado, né, o católico cristão mesmo, que ele é educado, ele entende a importância do sacrifício e a importância da mortificação, entendeu? Então, aquele cristão que cumpre mesmo, né, que faz o dever de casa, ele entende que na vida é necessário sacrifícios, é necessário se mortificar, é necessário negar a ti mesmo e seguir Jesus. Existe uma diferença assim, ó, arrebatadora entre o materialista egoísta e o cristão que busca as coisas do alto. Daí fica sempre muito mais fácil de você entender as dificuldades da vida, né? Os baldes de água fria que aparecem na nossa vida. E daí a gente consegue perceber o seguinte, como que a gente é fraco e pequeno no seguinte quesito. Por conta da nossa má vontade, da nossa preguiça, dos nossos vícios, das nossas paixões, a gente até aqui já percebeu que precisamos ter um olhar diferenciado, um olhar cristão para as dificuldades da vida. Mas, devido à nossa fraqueza, nossa pequenez, a gente ainda assim começa a negociar. Então, peraí,
Eu tenho que fazer sacrifícios, eu tenho que, né, entender isso aqui como um trampolim, uma dificuldade. As minhas dificuldades são um trampolim para eu melhorar, para eu avançar nas minhas virtudes. Mas então, assim, vou negociar. Aí você começa a negociar consigo mesmo, beleza. Vou me tornar uma pessoa paciente. Mas eu só vou me tornar uma pessoa paciente até aqui. Até esse limite aqui. Passando disso aqui, eu explodo de novo. Entendeu? Ou então, beleza, eu vou seguir a religião ali, eu vou na missa todo domingo, mas também, ó, eu só vou até ali. Não me pede pra ir fazer mais nada, não. Então, daí a gente começa a ser pessoas mornas, a colocar metas baixas, né? Metas baixas ali. A gente começa a querer crescer fazendo o mínimo esforço. Beleza, eu já entendi que eu tenho que ser isso, 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 mas eu só vou até aqui. Entendeu? E isso não deixa de ser o quê? Preguiça, mais uma vez, a preguiça, né? Então, assim, a gente precisa entender, assim, qual que é o seu limite. Qual que é o seu limite para essas coisas estarem mais alinhadas na sua vida, né? Até que ponto você vai aceitar colocar, por exemplo, essas metas mais baixas do que você realmente está sendo pedido a entregar por Deus? Então, todas essas questões, elas vão girar em torno de como você vai ter esse olhar para as dificuldades e quais atitudes você vai tomar diante delas, tá? Então, assim, não adianta, assim, só você entender isso aqui, decidiu que agora vai fazer de tal e tal maneira, mas você vai manter ali aquela... É o que a igreja, né, os ensinamentos falam da tibieza, né, da frouxidão, da fé morna, daquela coisa. Não tá em cima do muro, não molha nem... Como é que é aquela frase? Esqueci. Mas enfim, sabe, não sai do meio do caminho, não faz o que tem que ser feito, fica aquela coisa ali meio sem sal, sem tempero, sem graça, né? Então, a gente precisa aumentar e expandir esse nosso limite. Porque a gente não pode viver, principalmente diante das dificuldades, com uma capacidade pequena, com uma meta limitada, entende? A gente precisa expandir. Porque assim, ó, é muito fácil você só fazer as coisas até ali. Mas Deus pede da gente muito mais, né? É muito fácil. Se pra mim é fácil acordar cedo, pra mim tá tranquilo acordar cedo. Entende? Se pra mim é fácil ser paciente quando está tudo bem, tá tranquilo. Mas e quando você tiver um dia ruim? E quando um tanto de gente vier te tirar a paciência e você se manter firme? Vai ser muito mais difícil. E é aí que você tem que aumentar o seu limite. Tá? Então, a gente precisa alargar as fronteiras do nosso coração, colocar alma nas coisas que a gente faz, porque o mundo tá atrofiado, né? O mundo tá doente, tá insano. Então, nós, cristãos, precisamos cuidar para que a gente não se perca no meio dessa loucura toda. E a gente precisa fazer o quê? Alargar as fronteiras do coração para que a nossa alma brilhe mais forte, para que a nossa alma se fortaleça no meio dessa loucura toda. E a gente não desanime, e a gente não coloque metas baixas na nossa vida, para as nossas virtudes, que a gente não busque as coisas por fim nelas mesmas, mas por fim em Deus, para agradar a Deus, né? Bom, tem uma frase de um livro que inclusive foi o livro que eu me baseei para estar falando aqui para vocês. No final eu vou deixar esse livro.
ele fala bem assim, abre aspas. No novo dicionário dos que aceitam os limites de Cristo, o verbete dificuldade será, pois, explicado assim. Dificuldade, a maior parte das vezes, é o mal-estar gerado pelos nossos defeitos ou pela nossa mediocridade. Algumas vezes é um obstáculo objetivo que se encontra na vida, que, tendo sido enviado ou permitido por Deus, tem como finalidade firmar-nos no bem, fazer-nos crescer espiritual e humanamente, purificar-nos e elevar a nossa alegria até uma altura até então insuspeitada. Bom, a gente precisa entender o seguinte: as dificuldades nos firma no bem. A dificuldade é aquela forja, assim, ó, aquela forja, aquela... Eu até dei um exemplo uma vez no meu Instagram. Quando você tem um limão e você vai espremendo o limão assim, vai espremendo até sair a última gota. É como se o limão sentisse dor ali, porque tá sendo espremido, tá dolorido, é difícil pro limão aquilo ali. Mas ele atinge o seu fim último, que é o quê? Virar um suco. Nós também somos esses limões aí na vida, né? Porque assim, a gente precisa se gastar, a gente precisa decidir fazer o bem. Só que quando a gente decide fazer o bem, agora eu vou acordar cedo, agora eu vou ser uma pessoa assim, ó, exemplar, virtuosa e não sei o quê. Aí vem um balde de água fria, e aí você fala assim, poxa, isso não é pra mim, eu não consigo, eu não sei fazer isso. Mas é justamente esse o objetivo, é te fortalecer, né? É te fortalecer. A dificuldade, ela serve para nos fortalecer. E ela vem na hora que a gente tá, assim, ó, às vezes ela vem na hora que você decidiu, fazer o bem, na hora que você decidiu mudar de vida, na hora que você decidiu parar de ser uma pessoa, por exemplo, irritadíssima, uma pessoa irada. Aí vem uma coisa e te tira do sério. Porque é esse o objetivo da dificuldade. É te fazer provar, é te provar ali, ó. É te, sabe, te garimpar ali, até extrair de você o que tem mais de precioso, né? E aí o que acontece, né? Tem até outra passagem aqui, que Santo Agostinho fala o seguinte. Nesta peregrinação em que consiste agora a nossa vida, não pode deixar de haver tentações, porque o nosso melhoramento realiza-se através da tentação. Ninguém se conhece a si mesmo se não for tentado. Ninguém pode ser coroado se não estiver vencido. Não pode vencer-se se não tiver lutado. E não pode lutar a não ser tendo tido tentações inimigo. Olha só que sabedoria de Santo Agostinho, né? Quando eu falo com vocês do balde de água fria, são as tentações ali, né? As tentações são como provas. É como se fosse uma permissão de Deus para te testar ali. Você tá comigo? Então me prova. Tá comigo? Então me prova. Agora eu quero que você melhore. Me prova. Prova que você tá afim de melhorar. Prova que você tá afim de suportar essa dificuldade. Entende? Isso faz a gente crescer assim, ó, absurdamente. Mas para isso, a gente precisa sair da ignorância de achar que as dificuldades são empecilhos. Quando você tá na escola, né, você entrou na escola lá, uma criancinha, você não vai subindo de fase, né, não vai passando de série? Cada série que você passa não aumenta a dificuldade? Beleza. Depois você cresceu, foi pro mercado de trabalho, entrou numa empresa, você tá num cargo. A ideia é que você vá subindo de cargo, você vai sendo promovido. Isso não vai piorando a sua... Não é piorando a palavra, é aumentando as responsabilidades, né? Não vai dificultando, você não vai para um nível acima. Assim também é na vida espiritual. Ou então você acabou de casar, aí vem o primeiro filho, depois vem o segundo, depois vem o terceiro. Não vai aumentando a dificuldade? Ter mais crianças para criar é mais difícil. Então, é assim a vida, entende? Só que quando você, por exemplo, você está lá na empresa e você
sobe de cargo, você consegue entender que vai ser um desafio a mais. Você não consegue entender que vão ter dificuldades, que você ainda vai ter que aprender a fazer muita coisa. Você não consegue entender isso? Só que em troca, você não vai ter muito mais benefício do que tinha antes? Seu salário não vai ser maior do que tinha antes? Da mesma forma é a vida espiritual. A gente vai ter dificuldades que vão nos fazer crescer por dentro, né? Vão expandir nossa alma. Só que cada dificuldade vencida, como diz o versículo que eu li anteriormente, cada dificuldade vencida é uma coroa de glória, né? Então a gente tem que ter em mente que temos coroas de glórias esperando por nós, mas para isso a gente precisa merecer, né? Inclusive tem até uma frase muito famosa que o pessoal fala, que fala o seguinte: na vida espiritual, não avançar é retroceder. Vocês já devem ter ouvido essa frase, né? Quando você não aceita as dificuldades, quando você nega, você está se recusando a crescer. E pior, você está recusando o pedido de Deus de crescer. De crescer, porque é isso que Ele quer de nós, né? Ele quer que a gente se desenvolva, né, a partir das graças que Ele nos concede a passar pelas dificuldades da vida, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte: dificuldade é crescimento espiritual que Deus quer de nós. A dificuldade é o crescimento espiritual que Deus quer de nós, tá? Então a gente tem que ter sempre em mente essa questão, porque não tem como, assim, ó, você ter uma vida tranquila negando a realidade. E a realidade é: sempre existirão dificuldades, né? E uma coisa muito interessante: a dificuldade que Deus nos dá, que Deus nos permite, ela pede de nós exatamente aquela virtude que nos falta. De novo, a dificuldade que Deus nos permite, que aparece na nossa vida, nos implora aquela virtude que nos falta. Pensa bem. Faz uma análise da sua vida, num dia qualquer, né, na vida cotidiana, você vai conseguir perceber os momentos em que você mais cai, e cai no sentido assim de perdeu a cabeça, perdeu o controle. Esse momento está pedindo de você aquela virtude. Pode ser a virtude da paciência, né? Pode ser a virtude da esperança, pode ser que aquele momento está pedindo mais de você, mais fé, entendeu? Pode ser que está pedindo de você mais compreensão. Toda dificuldade pede uma virtude, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e a gente vai se falando, tá? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.